a grande estratégia dessa inflamação, dessa alimentação anti-inflamatória é você prestar atenção no corpo de vocês, no dia a dia, tá? E eu vou falar mais ou menos como é que eu faço a minha experiência com a alimentação anti-inflamatória, tá? Como é que eu faço no meu dia a dia a minha rotina, tá? Por que mais ou menos? Porque eu uso nas minhas estratégias, às vezes, jejum intermitente, né? Às vezes uma low carb. Então, não é sempre que eu faço a anti-inflamatória. Eu uso várias estratégias ao mesmo tempo, justamente para dar esse sacode no meu metabolismo, para ele não se acostumar. Então, até porque, por conta dos anticorpos da tireoide, eu tenho que me manter sempre na linha, né? Porque se eu vacilo muito, meu corpo já fala assim, ih, Daniela, saiu muito da linha. E aí ele começa a me dar gatilhos, eu tenho que retomar. Então, assim, a questão anti-inflamatória, ela tem dois pontos. Sempre antes de dormir, para aumentar algumas proteínas que envolvem o sono, tá? E sempre ao acordar. Então, é nesses dois principais momentos que você tem que entrar 100% com a alimentação anti-inflamatória. Antes de dormir e acordar. Então, antes de dormir, porque a gente estimula algumas proteínas que vão fazer uma metabolização no nosso corpo. É o momento onde a gente tem que estimular o sono para fazer toda a reparação. É o momento da faxina do nosso corpo, onde a gente dá paz para ele, tá? E ao acordar, o que nós temos que fazer? Estimular as sirtuínas, que são proteínas do sistema antioxidante. Então a gente tem que acordar, pensa, depois de um dia de faxina, depois de uma noite de faxina, o corpo ele quer mais o quê? Vitaminas, minerais, para ele começar o dia bem. Aí você vai e come um pão na chapa com margarina ali e café com leite com açúcar ou café com açúcar. Insulina lá em cima, não tem nada de nutriente. O corpo fala assim, nossa, fiquei chateado. Eu não acredito. Você vai me dar isso? Ah, aí ele fala assim, bora, armazena aí, porque não dá pra ficar com esse açúcar alto na corrente sanguínea. Entendem? Então, dois pontos principais para alimentação anti-inflamatória. Antes de dormir e ao acordar. Ponto. Ah, Daniela, e como é que a gente faz? Então, assim, antes de dormir, o que eu costumo fazer? Eu sempre tomo chá. Sempre chá. Então, eu tomo o que tiver em casa, tá? Capim-cidreira, alcaçuz, cúrcuma com gengibre, o tulsi, erva doce, camomila. Então, eu sempre compro alguns e o que tem ali eu vou fazendo. Às vezes eu misturo 2, 3, dependendo desses dias de inverno, que tá muito frio, a gente quer dar um up nessa imunidade, a gente coloca 3, 4. Então eu compro e eu vou colocando os chazinhos, sempre antes de dormir, sempre, tomo um chá. E aí, o que eu coloco? Sempre 20 gotas de extrato de própolis alcoólico. 20, 30 gotas, tá? Ou coloco junto, quem me acompanha no Instagram, às vezes eu posto, né, que às vezes eu acabo esquecendo, gente, mas alguma tintura de coentro, beijoim, tintura de alcaçuz, algumas tinturas que eu faço, que você consegue em farmácia de manipulação, e eu vou pingando, né? Até meus pacientes falam assim, nossa, é poção mágica, porque você coloca de tudo um pouco, mas manda ver, tá? Então, o básico é sempre um chazinho e a tintura, o própolis é uma tintura, tá? Então, o própolis alcoólico. Para quem tem gordura no fígado, não pode o alcoólico, tá? Gestantes, crianças e quem tem gordura no fígado, pega o extrato de própolis sem álcool, tá? Ele é tão bom quanto. A única coisa é que tem um pouquinho menos de antioxidante, mas tá valendo, tá, gente? O importante é consumir. E aí o que acontece? Tomei meu chazinho, meu própolis, aí ao acordar, aí o que eu faço? Eu começo com estratégia anti-inflamatória. Então, por exemplo, eu tomo uma água com sal integral,
para ajudar na hidratação do meu corpo, ou eu tomo um shot de água, sal integral e limão, e aí às vezes eu tô empolgada ali, eu coloco cúrcuma, espirulina também interessante, gengibre pode ser em pó, pode ser a raiz, pode misturar o própolis também, mais 20 gotas, ou alguma outra tintura que você tenha. Então eu faço uma mistura aí. Então a primeira coisa, eu acordei, a primeira coisa quando eu acordo, eu tomo um copo de água. Depois disso, aí eu faço shots. Aí eu ponho um pouco de sal integral, limão, cúrcuma, gengibre. Se eu tenho espirulina, eu coloco espirulina, um pouquinho de pimenta preta. Então eu vou variando os estímulos. Isso é muito importante, sempre variar os estímulos, tá? Depois disso, então eu acordei meu corpo, eu espero uns 15, 20 minutinhos. Aí que eu começo a minha rotina. Então, aí eu tomo meu café preto. E aí, se eu vou fazer jejum, eu não como nada, né? Vou pro consultório, vou trabalhar. Se eu não tô fazendo jejum, aí a gente pode entrar com alguns alimentos que com carga índice glicêmico baixo, né? Que não inflamam o nosso corpo. Então aí você pode pôr um ovo, que pode ser ovo cozido, omelete, ovo mexido, ou você pode fazer uma panquequinha, ou você pode consumir um pão de castanhas, ou a base de farinha de amêndoa, ou em iogurte vegetal, tem os iogurtes à base de castanha, ou um iogurte de proteína, mas um iogurte de boa qualidade, com 3 ingredientes, né? 3, 4 ingredientes no máximo. Ou se você não tá afim de comer, você pode talvez fazer um shake com proteína vegetal, ou um shake com colágeno, ou um shake com whey, que também são interessantes. Então tem muita coisa aí para tá fazendo para você tá modulando essa inflamação. No meio da manhã, se você tem fome, né, você come. Se você não tiver, ok. Às vezes, se você tá tratando o intestino, uma glutamina aí, uns 5 gramas de glutamina aí no meio da manhã, interessante, tá? Aí chegou o almoço. O almoço, gente, é onde eu carrego um pouco no carbo, tá? Então, por quê? Porque eu tenho meu dia ainda inteiro pela frente. Eu vou almoço 1h da tarde, meio-dia e meia, 1h, eu ainda tenho até 9 da noite para atender, então eu preciso demandar um pouco mais de energia, eu preciso me saciar mais, porque eu também não fico parando, né, para ficar comendo. Eu vou direto falando, conversando, é um paciente seguido do outro, então eu também não tenho muito tempo. Então, o que eu prefiro? Fazer uma refeição bem feita no almoço, tá? O almoço é uma refeição bem completa para mim. Até tem pessoas que falam que eu sou meio metódica com o horário de almoço. O almoço para mim é um pouco sagrado, eu gosto, tá?